Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Farraxa Cast. Meu nome é Igor Franklin, sou advogado do setor de tributário do escritório Farraxa de Castro Advogados e hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, a reforma tributária e os seus impactos no setor imobiliário. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Farraxa Cast o Dr. Elton Baioco, advogado tanto do setor de tributário do escritório Farraxa de Castro quanto do setor imobiliário. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Igor. Será um prazer debater esse assunto tão atual e tão importante. Também temos a honra de receber aqui no estúdio o senhor Sérgio Zimmermann, empresário e fundador da Estruturar Imóveis Comerciais, que desde 2008 atua no ramo do Build to Suit, Leaseback e vendas, intermediação de vendas. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Quero parabenizar a Farraxa de Castro por essa iniciativa de debater um tema tão importante, tão polêmico e tão necessário nesse momento de transição aí da tributação nas intermediações de venda e locação de imóveis. Acho que para começar a nossa conversa, é importante para o nosso ouvinte a gente trazer um pouquinho da reforma tributária no panorama geral, né? Não especificamente ali do setor imobiliário, até porque muitos dos nossos ouvintes não vêm estudando tanto a reforma tributária quanto a gente e às vezes não têm conhecimento, né, um pouco sobre IBS, CBS. Então acho importante trazer um pouquinho, né, de como vai funcionar na sua base, né? Então vamos lá. A reforma tributária do consumo, como diz o seu nome, ela vem justamente para reformular a tributação que incide sobre o consumo hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos 5 tributos que incidem sobre o consumo: o ICMS, o PIS, a COFINS, o ISS e o IPI. Esses 5 tributos, eles serão extintos para a criação de apenas 2, o IBS e a CBS. Esses 2 novos tributos, eles irão incidir sobre operações onerosas e algumas operações não onerosas aí, que é sobre bens e serviços, né? As alíquotas, elas serão fixadas por lei específica de cada ente federativo, né? Sendo que a União fixará as alíquotas da CBS, enquanto os estados, os municípios e o Distrito Federal fixarão as suas alíquotas de IBS. E para não trazer muita confusão, não serão várias alíquotas, né? Todas essas alíquotas, vamos dizer, a União fixa a sua parcela do IVA, né, do Imposto sobre o Valor Agregado. Então, vamos dizer que aqui no estado do Paraná, o CBS, o IBS do estado do Paraná, ele é de 10%. Daí, de Curitiba, vai ter a sua parcela, né, vamos dizer que é 6%. Então, nós temos aí um IBS de 16%, né? Tô exagerando um pouquinho, mas vamos dizer, daí tem o CBS, que vem a 10%. Então, unindo tudo, temos o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA dual, de 26%, né? É assim que funcionará. Ela já começa a partir de 2026, né? Tem início a partir de 2026, mas para não alertar muitos nossos ouvintes, em 2026 as alíquotas serão bem reduzidas, ela será mais para o contribuinte entender como funciona, né? Como será a tributação. Então, o CBS vai vir com uma alíquota de 0,9%, enquanto o IBS ele vem com uma alíquota de 0,1%. Então, não tem tanto aumento assim, e esses tributos ainda não tem regulamentação para saber como vai ser, mas vai poder ser feita a compensação desse 1% de IVA, né? O texto, a Lei Complementar 214, traz inicialmente que você poderá compensar com a contribuição sobre a folha salarial, a contribuição sobre o PIS, PASEP. Se não tiver crédito suficiente ali para quitar todos, você pode pedir o ressarcimento em até 60 dias, mas isso tudo falta regulamentação para nós sabermos exatamente como vai ser. Bom, eu acho que isso é um panorama geral que dá para entender um pouquinho de IBS e CBS. Eu acho que para entrar nas especificidades do setor imobiliário não tem ninguém melhor que o Dr. Elton. Então, passo a palavra, doutor. Obrigado, Igor. É importante a gente falar também que esse momento, né, embora talvez alguns vão nos acompanhar tempos depois,
mas nós estamos aqui com um recorte em agosto de 2025, onde há parte da reforma regulamentada e parte ainda aguardando regulamentação. Então, a grande ansiedade do mercado e do nosso meio é saber a definição das alíquotas para se poder calcular realmente com precisão uma transição. Bom, dentro do regime especial, então, o que nós podemos falar é que a própria emenda constitucional e a lei complementar que introduziram a reforma tributária, elas trataram de um regime específico para o mercado imobiliário, né, com alíquotas reduzidas nas hipóteses de compra e venda de bens e também nas locações, né, que até então não eram tributadas pelos impostos sobre o consumo, né, quer dizer, não havia ISS nem ICMS especificamente falando sobre essas operações e que vai passar a incidir, né, como o Igor pontuou muito bem, a partir de 2026 já em caráter transitório e até 2033 vai haver essa implementação completa. E, doutor Elton, acho que um adendo importante, muitas pessoas falam de regime especial, né? Eu acho que, inclusive, o Sérgio aqui, que é do meio, não tem nada de especial nesse regime, acho bom falar, né? Eu acho que é o regime adequado, acho que é a palavra certa, porque se essas reduções não viessem, eu acho que ficaria, de certa forma, até inviável para o setor de locação. Totalmente tudo mais, inviável, né? no meu ponto de vista. Isso aí. Bom, o Igor já trouxe aqui a participação do nosso convidado. Então, Sérgio, prazer te receber e eu gostaria de ouvir a respeito de como foi esse período de discussão da reforma, como aí o mercado, os setores, as entidades se movimentaram e também que você falasse da importância e da necessidade de ter esse tratamento não especial, como o Igor trouxe, mas diferenciado para um segmento tão importante da economia. Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse bate-papo com os senhores. Tratamento necessário, né, doutor Elton? As nossas entidades de classe tiveram uma mobilização muito importante a nível nacional, principalmente os Secovs do país inteiro, aqui no Paraná, representado pelo presidente Ricardo, mas todos os Secovs de todos os estados, congregados pela entidade que representa todos os Secovs do país, atuaram de uma forma muito forte junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado Federal, para que realmente houvesse esse tratamento necessário, tanto na tributação da compra e venda de imóveis, quanto na tributação da locação imobiliária. Então, nós chegamos a uma redução de 50% na tributação das operações de compra e venda e uma redução de 70% na tributação das operações de locação. O nosso pleito era de 60% de redução nas operações de compra e venda e 80% na redução das operações de locação. Não chegamos ao que queríamos, o que precisávamos, mas houve aí algo muito próximo a isso. Ainda temos um pouco de esperança de conseguir algum ajuste ainda, porque entendemos que o investimento no mercado imobiliário, notadamente nos imóveis para locação, ele é um investimento produtivo. Assim como existem isenções para operações de LCA e de LCI, LCA do letras de crédito do agronegócio e LCI, letras de créditos imobiliário, a gente entende que também operações de imóvel para locação deveria ter um tratamento um pouco mais adequado ainda, um pouco mais isento, para que haja estímulo nas pessoas em investirem nesse tipo de imóvel. Nós temos alguns exemplos que eu quero trazer para vocês aqui de uma forma bem resumida, que uma rede de farmácia, por exemplo, ela consegue aumentar sua velocidade de expansão quando há a locação por encomenda ou build-to-suit em 1 para 6 unidades. Então, quando nós estamos falando de 10 para 60, nós estamos falando em 50 lojas a mais inauguradas, por exemplo, no período de 1 ano. Então, existe todo o fomento na indústria da construção civil, empregos diretos e indiretos, e existe todo o fomento depois na indústria farmacêutica, empregos diretos e indiretos, e cada loja dessas, ela produz, em média, 15 empregos diretos por loja. Então, nós estamos falando nessas 50 lojas a mais que foram
construídas e colocadas em operação em 750 empregos. São 750 famílias beneficiadas que vão receber salários, vão gerar consumo, vão gerar encargos trabalhistas, vão gerar tributação. Então, eu sempre defendo, para quem discorda disso, que o investimento em imóveis para locação é sim um investimento produtivo. Principalmente em imóveis comerciais, né? Principalmente em imóveis comerciais, que é a nossa área de atuação. Eu pretendo não entrar na seara do imóvel residencial. Uhum. É toda uma cadeia, né? Todo um segmento do mercado preocupado com essas transformações, né? A gente já levanta aqui também que não só as empresas, nem só quem se estruturou para propiciar esses investimentos, nem só essas pessoas vão ser afetadas, né? Porque a reforma tributária também vai alcançar aquele investidor, vamos chamar assim, talvez num estágio mais inicial ou num porte um pouquinho menor, né? Que ainda tem lá os imóveis na pessoa física. Então, quem tiver pelo menos 3 imóveis e tiver uma renda mensal de média aí de R$20 mil, né, que vai gerar uma renda anual de 240 mil, a partir da reforma vai ficar sujeito também à tributação pelo IVA dual, né, na terminologia aí que o Igor utilizou. Então, talvez vai ter que pensar uma outra forma de organização para comparar qual modelo é mais vantajoso, se é sofrer a tributação na pessoa física ou passar para um modelo de pessoa jurídica, né? Nós temos também a situação de quem no ano calendário já extrapolar isso, vai virar contribuinte, né? Esse limite de 240 mil, se for extrapolado ao longo do ano em 20%, também já vai sujeitar a uma mudança, né? Um início de tributação dentro do próprio ano calendário, né? Sendo que hoje o que nós temos é que quem faz a tributação na pessoa física, ele faz a apuração, pode fazer mensal via Carnê-Leão e já antecipar os pagamentos, ou no ano seguinte fazer a declaração de ajuste e oferecer todas essas receitas para a tributação. Sérgio, dentro desse contexto aí, trazendo um pouquinho mais para o mercado, né, eu queria que você falasse do perfil de investidor que você atende, o teu público. Quais são as preocupações? A maioria já são pessoas jurídicas ou eles ainda estão nessa transição? O que você pode levar já de informação para esse público? A grande maioria dos nossos clientes, dos proprietários de imóveis comerciais da Estruturar, são pessoas jurídicas constituídas. Pessoas jurídicas com lucro presumido, né? Talvez 95% ou até mais disso são pessoas jurídicas. Muito poucos são pessoas físicas. E a gente entende que com esta nova regra de um limite aí de 240 mil ou 3 imóveis alugados, incidir também a IBS e a CBS sobre pessoa física, não tem mais porquê as pessoas manterem seus imóveis para renda em pessoas físicas. Então a gente entende que deve chegar a 100% dos proprietários de imóveis com pessoa jurídica constituída, até porque facilita enormemente a questão sucessória, né? Bom, e é importante, né, Sérgio, a gente especificamente falando agora das pessoas jurídicas e que já tenham contratos de locação cuja vigência se iniciou antes de 16 de janeiro de 2025, que é a data da Lei Complementar 214, tem uma regra de transição estabelecida para que se aproveite uma carga um pouco menor, né, no regime de PIS e COFINS para se manter por um período a mesma carga que vem sendo suportada hoje. Eu queria que você falasse, Sérgio, sobre essas possibilidades, né, sobre as providências que devem ser tomadas no sentido de dar publicidade a esses contratos de locação para que possa se aproveitar desse regime transitório, vamos falar assim. Exatamente, Elton. Então, os contratos que foram assinados desde que com firma reconhecida ou assinado eletronicamente até 16 de janeiro de 2025, eles precisam ser registrados ou em registro de imóveis, cartório de registro de imóveis, ou em cartório de títulos e documentos até 31 de dezembro de 2025, para se beneficiar de uma alíquota de IBS e CBS de 3,65%, o que na prática vai funcionar de que forma? A tributação vai se manter a mesma que é hoje.
A tributação hoje, qual que é? Na regra atual para empresas de lucro presumido. PIS 0,65%, COFINS 3%, IRPJ 4,8%, CSLL 2,88%, que totaliza 11,33%. Pós-reforma e com as alíquotas se confirmando com a regulamentação e com a reforma totalmente implantada em 2032, certo, doutor? CBS e IBS, 26,5%, com 70% de redução no caso das locações, cai para 7,95%, IRPJ 4,88%, CSLL 2,88%. Nós teremos uma tributação total de 15,63%, tendo um aumento da carga tributária de 4,3%. Né? Nesse caso da transição que o Dr. Elton se referiu, para esses contratos que nós já falamos, a regra, o IBS e CBS vai se manter até o final do contrato ou 31 de dezembro de 2028, o que ocorrer primeiro, com uma tributação de 3,65%, então se mantém a tributação de 11,33%. E qual que é a regra? Que ele esteja registrado em títulos e documentos até 31 de dezembro de 2025 ou que seja disponibilizado para a Receita Federal. Nós não sabemos ainda, né, doutores, como que se dará essa disponibilização. Então nós fomos buscar qual o custo desse registro do contrato, tanto no cartório de registro de imóveis como no cartório de títulos e documentos. Eu peguei um exemplo prático de um contrato de 120 meses, num valor de locação mensal de R$ 17.500. No cartório de registro de imóveis, incide FUNREJUS. Então, nós teríamos um custo de R$ 4.605 para registrar esse contrato, da onde, desse valor, R$ 4.200 se refere ao FUNREJUS. E no títulos e documentos, onde não incide FUNREJUS, o custo para registrar esse contrato é de R$ 700. Essas informações são verbais, nós não temos como avalizar, porque as informações foram nos dadas no balcão de ambos os cartórios. Mas a gente entende que um custo de R$ 700, como ainda não sabemos como se dará essa disponibilização das informações, é um custo razoavelmente baixo para um contrato de R$ 17.500 mês, né, para ter essa economia aí ao longo de 3 anos, 26, 27 e 28. Apesar, né, doutores, que hoje essas informações todas já são disponibilizadas para a Receita anualmente através da DIMOB. Então, questões de informação não é nenhum problema. O problema é como se dará o efeito trabalhoso que pode ter para se disponibilizar essas informações. Eu acho que a tua preocupação é no sentido do investidor pensar, poxa, eu vou estar dando publicidade no meu contrato, vou estar divulgando mais informações, né? Mas como o Sérgio pontuou muito bem, a declaração de operações imobiliárias, né? Ela já contém, a DIMOB, que já contém todas essas informações, então não vai ser nenhuma novidade para o fisco, né? Essa publicidade é mais no intuito de poder haver um controle, né, da existência prévia do contrato, com firma reconhecida ou com assinatura eletrônica, né? Há, em algumas situações, né, a gente tem lá investidores que têm situações que exigem uma averbação no registro de imóveis, né, e aqui no Paraná está sujeito ao FUNREJUS, né? Mas para os demais, tem essa alternativa do cartório de títulos e documentos, que gera o mesmo resultado, num custo menor, e nós ainda estamos acompanhando, né, as notas técnicas, a evolução da regulamentação dos pormenores da reforma, mas de momento ainda não há essa informação por parte da Receita. O que se imagina é que deve vir, né, precisa vir antes de dezembro, que é o prazo limite, e que possa até ser uma forma sem custo algum para o investidor, né, que deseja dar essa publicidade para usufruir da regra de transição do imposto nas bases atuais. Perfeito, né? É um tipo até de planejamento tributário, se você for ver, e de uma forma de prevenção muito importante para vários setores, né? Porque o que vários setores hoje em dia, inclusive, estão reclamando bastante é que as alíquotas ao longo dos anos vão aumentando gradualmente. E para vários setores isso é um problema, né? Porque você não sabe qual que é a tributação que vai incidir
em certo ano, pode aumentar no próximo, vai aumentando, porque em tese não é para ter nenhum aumento, né? Porque enquanto o IBS e o CBS aumenta, os tributos que hoje em dia temos, ICMS, PIS, COFINS, vão diminuindo. Essa em tese, como que deve ser feito na prática para não ter nenhum acréscimo da tributação. Mas vamos ver como vai ser. Essa é uma excelente forma de se prevenir desse aumento, dessa diminuição, mas acho que é importante também trazer para o nosso ouvinte um pouco do que nós fazemos, estamos trabalhando com os nossos clientes, né? Que não é nem tanto olhar para esse lado de planejamento tributário agora para tentar evitar o pagamento de IBS e CBS. Não que isso seja o que o Sérgio está fazendo, né? O que o Sérgio está fazendo está se prevenindo de algo que ele tem agora informações, tem como fazer, e é perfeitamente cabível, né? Mas o que a gente vem orientando nossos clientes e fazendo muito trabalhando com eles no compliance tributário, ou seja, né? A gente vê a situação de cada cliente nosso, cada um em um ramo diferente, e cada ramo diferente agora vai ter novas obrigações acessórias, né? Uma que é bem importante aí no ramo de construção civil, inclusive o CIB, né? Onde todas as construções terão uma inscrição única do CIB, né? Todo empreendimento imobiliário, né? Depois que a construção é feita, cada unidade imobiliária, né? Tem uma inscrição no CIB, lá onde vai ficar registrado todos os créditos, todos os custos de cada imóvel, de cada obra. Então, o mais importante, pelo menos é o que nós passamos para nossos clientes agora, é estar em dia com o compliance tributário, né? Tá registrado em todos os sistemas necessários, né? Os prepostos da empresa sabem utilizar esses sistemas, né? Então, é exatamente como estamos orientando e trabalhando com nossos clientes, e é muito importante, né? Mas, Sérgio, para fechar, né, acredito que estamos chegando perto aí do nosso tempo limite. Qual conselho você daria hoje para empresários e investidores que lidam com imóveis comerciais diante desse novo cenário tributário? Bem, o meu conselho não poderia ser diferente de continuar investindo em imóveis para renda, né, gente? Perfeito. Eu sou um apaixonado por investimento no mercado imobiliário. Eu trabalho nesse mercado, vou completar 31 anos de mercado imobiliário em janeiro de 26. Desenvolvi esse modelo de investimento em mercado comercial, né, imobiliário comercial, notadamente no build-to-suit e no sale-leaseback. E a gente vê, ao longo dos anos, o Brasil é um país que tem muita oscilação no mercado financeiro, né, na taxa de juros, referência, né, que é a Selic. Eu tenho alguns números aqui que eu acho que vale a pena a gente provocar a reflexão das pessoas, né? Que há 4 anos e meio atrás, janeiro de 2021, nós tínhamos uma taxa referência aqui, a Selic, de 2% ao ano, né? E também, em junho de 22, nós tínhamos uma taxa Selic de 13,25. Então, em um ano e meio, a Selic subiu aí 11,25. Em compensação, nesse mesmo junho de 22, nós tínhamos um IPCA em 11,89% ao ano. Ou seja, um juro real de 1,36. Hoje, nós estamos um pouco descolado da Selic e o IPCA. Nós temos uma Selic de 15% ao ano, extremamente alta, e o IPCA acumulado anual de 5,23. Então, nós temos aí um juro real teoricamente, de 9,77. O que eu quero dizer com tudo isso é que o rendimento da locação imobiliária ela é real, porque o imóvel ele se valoriza ao longo do tempo. Então, quando você fala em 0,7% de rentabilidade ao mês, o que vai te dar em torno de 8,4%, 8,5% ao ano, ele é um rendimento real. E ao longo do tempo, o imóvel se valoriza sempre acima da inflação, né? E essa carga tributária, apesar da gente esperar que nós tenhamos ainda algum ajuste com a regulamentação, algum ajuste para melhor, nós tivemos aí um aumento, né? Quando a reforma estiver totalmente implantada lá em 2032, a se confirmar essas alíquotas que estão divulgadas, nós teremos um aumento de 4,3%.
algo que o mercado vai conseguir absorver, algo que os investidores vão conseguir absorver e se adequar ao longo do tempo. Então, o meu conselho é continue investindo. O imóvel é um porto seguro, principalmente num país que nem o nosso, que tem uma insegurança jurídica muito grande, tem um mercado financeiro muito volátil. O imóvel continua sendo um porto seguro. Esse é o meu conselho. Legal, Sérgio. Bem importante essa visão e importante talvez também a gente acrescentar essa visão, né, de ter um planejamento, um estudo dos custos, fazer essas comparações e principalmente analisar caso a caso, né? Exatamente. Porque a gente vê muita comparação, muitas situações, né? Vou usar até aqui um jargão, né, da holding. O pessoal pensa que às vezes isso é uma solução para tudo. Claro, tem inúmeras vantagens, né? Mas o Sérgio até tocou aqui em um dado momento nas questões sucessórias, planejamento, né? É necessário conciliar diversos fatores, diversas peculiaridades de cada investidor, né? E sempre num aspecto planejado, organizado, para que esse impacto, né? É uma reforma de uma magnitude muito grande, né? Vai mudar completamente o sistema inteiro. Vai mudar o sistema inteiro e o mercado imobiliário vai ser impactado com isso, com certeza, né? A gente espera também que haja prudência de todos os polos, né, em eventuais rediscussões, tentativas de repactuação, né, o que é cedo para se falar, mas é importante esse olhar preventivo e específico tratamento caso a caso. Eu agradeço a tua presença, Sérgio, foi um prazer aqui tê-lo como nosso convidado, foi um prazer conversar com vocês sobre esses temas. E você que está nos assistindo, já deu like no vídeo? Se você não deu, dá um like aí, siga-nos no Instagram e siga a Estruturar Imóveis Comerciais no Instagram, Farraxa de Castro. Muito obrigado para todos que nos acompanharam e até o próximo episódio.